Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um extraordinário Tempo de Qualidade Cast. Eu estou aqui para transbordar junto hoje com uma pessoa incrível. Vamos falar de um tema maravilhoso porque vamos entrar no mês da mulher e esse assunto interessa muito a todos, inclusive os homens, para entender esse conceito também através de um belo rosto e saber realmente o que é beleza em um todo. Através do equilíbrio. Mas antes de falar dessa mulher incrível e maravilhosa, eu quero agradecer à Academia Made In, que vai passar aqui na nossa tela, que é a nossa patrocinadora oficial, que investe no reino através do nosso Tempo de Qualidade Cast. E agora ela, que é mãe, esposa, uma profissional excelente e maravilhosa. Eu vou deixar ela se apresentar, porque tem quesitos incríveis, além de nunca parar de estudar. Seja muito bem-vinda, maravilhosa. Obrigada, pessoal. Obrigada, Pamela, pelo privilégio, por esse tempo especial aqui. E eu sou Josi Dissers, eu sou dentista, formada há 20 e alguns anos. Não revela tudo. Eu sempre fui muito apaixonada por estudar, por conhecimento. Então, em todo esse tempo pós-faculdade, eu me dediquei a fazer várias pós-graduações. E todas as áreas da odontologia que eu quis me dedicar, eu fui estudar para me aprofundar, para fazer aquilo com excelência, para fazer bem feito. Então, ao longo aí desses 20 e tantos anos, eu fiz 6 pós-graduações e vários outros cursos. E até que um dia eu me encontrei com algo chamado harmonização facial. Isso foi em 2016. E ali os meus olhinhos brilharam e começou uma nova trajetória profissional aí na minha vida. Incrível, né, gente? Bom, ela é sinônimo do trabalho dela, né? Porque eu trouxe essa amada aqui. A gente precisa, sim, atentar os olhos para esse tema importante, que é a beleza da mulher, mas não são todos, para os homens também. Mas entender o equilíbrio, não pesar a mão dentro dessa área, entender conceitos importantes de beleza, que nós já estamos aqui, ó, afinadíssimas e alinhadas. Então, vamos colocar aqui sobre conceito de beleza, doutora. A qualidade, a propriedade, o caráter, a virtude do que é belo. Explica para nós a manifestação dessas características, da importância da mulher se cuidar dentro desse quadro e saber utilizar de forma correta. Uhum. Então, a beleza, como um todo, é algo que nos remete à excelência, é algo que agrada os nossos olhos. Quando a gente vê uma flor bonita, não é agradável você ter aquela imagem, você vê uma pessoa bem arrumada, bem vestida, bem cuidada. É gostoso a gente olhar para o belo nos atrai. E algo muito interessante que eu descobri há um tempo atrás é o que a neurociência fala sobre o belo, sobre a beleza das pessoas. O nosso cérebro, ele interpreta não como feio e bonito, mas ele interpreta como saúde e doença. Uau. Então, quando a gente se depara com uma pessoa que está mal cuidada, que não está dormindo direito, com aquelas olheiras profundas, o nosso cérebro interpreta aquilo como doença. E ele não quer ficar perto de quem está doente, porque ele também pensa que vai adoecer. Então, a nossa tendência é de nos afastarmos do feio, do mal cuidado, daquela pessoa que não se alimenta direito, que não dorme direito. Então, o nosso cérebro reconhece como uma pessoa doente e quer ficar longe. E, ao contrário, também é verdade. Quando a gente olha para uma pessoa que está bonita, que está descansada, bem alimentada, que está bem cuidada, o nosso cérebro entende como saúde e por conta disso ele quer ficar perto, porque ele também quer ficar saudável. Olha que conceito interessante. Né? Nossa, muito interessante. Sim. Eu acredito também, porque como base dentro do seu trabalho, porque não é só ir lá e a pessoa escolher, eu quero fazer isso. Você trabalha a mentalidade da pessoa. Para fazer ela entender o que é uma harmonização facial, né? Trazer o que realmente vai ser ajustável, ficar harmonioso dentro do rosto, dentro do dia a dia, do que ela quer transmitir. Tem esse lado também, doutora, de explicar para as pessoas, fazer a leitura delas
pelo emocional também, né? Com certeza. Porque muito mais do que fazer um procedimento estético é você, muitas vezes, devolver a autoestima para a pessoa. Então, é além de fazer um botox ou fazer um preenchimento, é muito além. Várias vezes eu trato pacientes que choram lá no meu consultório. Ou antes de fazer o procedimento, ou depois. Por quê? Porque muitas vezes passou uma vida se escondendo e não gostando de um defeito que ela enxerga ali no espelho, e aquilo afetou a vida dela muitas vezes inteira. E aí, de repente, ela vai e eu consigo resolver aquilo para ela, e muitas vezes é com algo simples. E a pessoa, ela se emociona, porque ela fala, poxa, minha vida inteira eu não gostei disso que eu via e agora acabou, você resolveu. Então, é muito mais do que um procedimento, é muito mais do que estética. É saúde, porque a nossa autoimagem ali no espelho, quando eu tô de bem com a imagem que eu vejo no espelho, eu tô saudável das minhas emoções e da minha mente. E o contrário também é uma doença. Quando a gente não tá legal com o espelho, a gente também fica muitas vezes doente das emoções. Então, é muito gostoso. Esses dias eu atendi uma senhora que estava muito nervosa para iniciar os procedimentos e, enfim, quando eu fui fazer as fotos, que eu sempre faço as fotos iniciais, ela começou a chorar e ela me falou assim, eu tô tão emocionada porque eu esperei tanto tempo para me cuidar, para vir aqui, para você fazer os procedimentos em mim, porque a vida inteira ela passou cuidando dos filhos, do marido, dos netos, do trabalho, e ela esqueceu de cuidar dela. E naquele momento, existia um marco inicial de amor próprio. Agora é a minha vez, eu vou me cuidar. Então, esse tipo de coisa não tem preço. Assim, é satisfatório demais você ajudar, você devolver a autoestima para a pessoa. Ela tem uma certa idade, ela não vai ficar uma jovenzinha de 20 anos, mas ela vai ficar feliz, porque ela vai se sentir amada por ela mesma, porque ela está se cuidando, ela está se valorizando e está se priorizando, coisa que hoje em dia muitas pessoas não fazem mais. Elas priorizam todo mundo, menos elas. Eu acho isso incrível. Perdão. Porque eu li uma frase... Independente do mundo e como o mundo esteja, quando você acorda e está feliz com o que vê no espelho, tá tudo bem. Exatamente. É assim, né, doutora? Exatamente. É porque muitas vezes a gente leva muito pro lado da... Ai, como que é o nome? Vaidade. Da vaidade. Esqueci. Faz parte. Muitas vezes a gente leva muito pro lado da vaidade, mas não é dessa forma que eu enxergo, gente. A vaidade, eu não enxergo dessa forma. Eu enxergo como um amor próprio, um cuidado, é você cuidar de si. Esses dias eu ouvi uma frase, olha que interessante, Pamela, que falava assim, ó, cuide daquilo que Deus mais ama, que é você. Uau! Você precisa cuidar do seu corpo, porque o que Deus mais ama é você. E esse corpo aqui é o que carrega o nosso espírito. Então, a gente precisa cuidar dele, a gente precisa se amar, precisa cuidar da nossa alimentação. Gente, faz o básico que dá certo. Come direito, toma água, dorme direito, faz academia. Se você fizer o básico bem feito, você já está na frente de 90% das pessoas do mundo que não fazem o básico bem feito e querem uma pílula mágica para resolver todos os seus problemas de saúde, enfim, tudo aquilo que está, né, em desacordo, a pessoa quer uma pílula mágica. Não existe. Faça o básico bem feito que você vai ver o resultado. Eu sempre digo, se você não cuida da sua saúde, você é menos inteligente do que você acredita ser. É isso. Exatamente. Se você não consegue cuidar daquilo que você vai comer, né, da sua morada, você vai cuidar do que é fora. Você não está conseguindo cuidar do que é dentro. Então, a gente precisa se atentar para isso. Perfeito. Começar a voltar, né, para dentro de nós, para quem nós somos e cuidar aqui, né, desse corpo que é o que a gente precisa aqui nessa terra. Olhando você agora falar com tanta propriedade sobre isso, estava no Reino em Riqueza, inclusive em Goiânia, né? Sim. Retornando de lá, viu? Já veio com pauta fresquinha aqui pra gente transbordar aqui. Como é atualmente
dentro desse mundo que é bombardeado, né? Por ser vaidade, tudo é vaidade, né? Mas a gente precisa entender esse equilíbrio. Como é se posicionar? Tem que ter um respaldo, né? Como você se sente em relação... Porque uma profissional desse nível, dessa capacitação, tem que ter um respaldo, ter um posicionamento. Como você se sente como mulher, que até você, suas emoções precisam estar alinhadas dentro disso, né? Como é para você, doutora? Então, hoje a gente tem uma dificuldade bem grande. Eu, como profissional, tenho uma dificuldade bem grande atuando nessa área da beleza, que é por conta dos excessos. Hoje a gente vê muitos profissionais fazendo, assim, coisas... bizarras com as pessoas. Então, eu enfrento essa dificuldade todos os dias no meu consultório, de quando uma pessoa vai lá procurar para fazer um procedimento, porque ela quer melhorar a autoestima dela e ela tem medo de ficar exagerada. Então, é algo que eu tenho batido muito hoje em dia. Bonito é ser natural. Gente, a gente não precisa ser outra pessoa, a gente precisa ser a gente. Ah, eu posso melhorar uma ruguinha aqui na minha testa, aqui no cantinho dos olhos? Posso, vamos melhorar então. Ah, eu já não posso mais melhorar essa ruguinha aqui porque eu já tenho uma certa idade? Tudo bem, vamos conviver com ela. Então, a gente precisa entender isso. Aquilo que eu posso melhorar, aquilo que eu posso... enfim, rejuvenescer, eu faço com naturalidade. Aquilo que não mais, tudo bem, vamos seguir a vida, né? O importante é a gente estar bem. Então, precisa realmente encontrar esse ponto de equilíbrio para não viver em função disso, mas também não deixar de viver por conta de outras circunstâncias que muitas vezes impedem. Então, tem um caso bem interessante que eu atendi, tanto pessoas de mais idade quanto adolescentes. No momento em que a gente estava saindo da pandemia, uma adolescente me procurou porque ela se incomodava muito com o narizinho dela. O narizinho dela, ele tinha assim, essa parte, esse ossinho aqui bem volumoso, enfim. E ela se incomodava absurdamente. E ela se escondia atrás da máscara. E aí chegou um momento em que todo mundo deixou de usar máscara. E ela entrou em pânico, porque ela não ia mais poder se esconder atrás da máscara. Uau. E a mãe dela me procurou. E aí eu fiz o procedimento no narizinho dela. Eu fiz 3 ou 4 sessões. E o nariz dela ficou lindo. E eu vou falar, não tem preço você devolver a autoestima para um adolescente. Sabe o que a mãe dela me falou quando eu terminei o procedimento? Olha, doutora, 90% dos problemas da minha filha foram resolvidos. Uau. Parece loucura, mas porque a pessoa estava ali com aquilo ali, era o grande... Ah, mas tanta gente que tem tantos outros problemas... O problema, ele é individual. Muitas vezes o problema para mim é desse tamanho, para o outro é desse tamanho, mas o meu é esse aqui e eu tenho que respeitar o tamanho do problema de cada um. Ninguém sabe o que o outro carrega. Ninguém sabe o que o outro carrega. E as suas dores, os seus traumas. Então, é sobre isso. Para mim, beleza, harmonização facial, autocuidado é sobre isso. É amor próprio. Não é vaidade. Tanto que essa palavra vaidade fazia muito tempo que eu nem falava ela. Porque ela praticamente não existe no meu vocabulário. O que existe no meu vocabulário é amor próprio, é autocuidado, é você se gostar, é você se valorizar, é você se levantar, se empoderar, sair para vencer, trabalhar, fazer aquilo que você gosta. Então, essas palavras é que tem no meu vocabulário. Perfeito. A vaidade excessiva é algo que realmente fazia muito tempo que eu nem parava para pensar nisso. Eu acho incrível porque... Você transmite isso com toda a leveza, porque realmente quando a gente abre esse tema, esse assunto, incrível até, né? Porque a gente vai entrar no mês das mulheres, é um tema muito chocante. Ai, porque não vou fazer, porque... Cara, você transmite com tanta leveza, com Sim. tanta segurança, que passa isso para as pessoas e dá uma vontade da gente querer se cuidar mesmo. É isso que tem que transmitir, mas não só empurrar, porque quando a gente tem um propósito dentro da nossa área, que é realmente transformar vidas, não só um rosto, como as pessoas acham que é a vaidade, faz a gente transbordar dessa forma, né? Exatamente. Porque é muito interessante esse conceito de propósito. O que é o propósito de cada um? O meu propósito, ele precisa tocar o meu próximo. Senão ele não é propósito. Entende? O meu trabalho precisa, de alguma forma, tocar a vida do outro. Senão ele vira só uma fonte de renda.
ele não é o meu propósito. Exato. E aí, quando... posso falar um pouquinho sobre como eu me encontrei nesse mundo da harmonização? Com certeza. Então, em 2016, eu fui para um congresso, né, de estética. E lá eu tive um professor que estava palestrando, ele é um peruano. E ele mostrava casos, assim, maravilhosos, em que ele deixava a pessoa mais simétrica, ele corrigia vários pontos do rosto da pessoa, deixando ela muito mais harmônica e, consequentemente, mais bonita. E quando eu vi aquilo, sabe assim, amor à primeira vista? Os seus olhos, assim, a sua pupila dilata, seu coração acelera, você começa a palpitar, e aí você fala... Encontrei o que eu quero fazer o resto da minha vida. Gente, foi tão amor à primeira vista que eu fui para esse congresso em dezembro. Em janeiro de 2017, eu já comecei a fazer uma especialização nessa área. E era tudo muito recente. Essa questão de harmonização facial, ela é recente, né? E eu entrei para especialização. E foi um tempo muito sofrido, porque inclusive os professores não sabiam muito o que fazer. Uau. E eu sou muito perfeccionista ou excelente, né? Eu gosto de fazer tudo assim de uma maneira que fique assim o melhor possível. E eu tinha muitas crises durante o curso, porque eu falava, como é que eu faço para esse procedimento? E muitas vezes nem o professor sabia. Então foi um tempo assim bem difícil. Depois disso eu fiz vários cursos, eu buscava assim estudar, ouvir, seguir todas as pessoas dessa área, e aí eu pensava cada coisinha e eu ia agregando. Isso é legal, isso vale a pena fazer. Isso aqui não funciona, não dá para fazer. Então, ao longo desses anos eu fui compilando na minha mente uma técnica própria, até eu chegar naquilo que hoje assim eu considero incrível. Você pegar, né? No caso, eu pego uma pessoa e eu devolvo a jovialidade para ela. Eu corrijo pontos do rosto dela em que ela vai ficar mais harmônica, mais simétrica e mais jovial. Eu não vou transformar ela em outra pessoa. Eu vou simplesmente devolver ali, deixar ela com a leveza e com a naturalidade do belo. Então, essa foi a minha trajetória aí na harmonização facial e hoje eu sigo ainda indo para congressos e estudando e a gente não pode parar nunca, né? Nunca. A vida é quem quer tá nesse mundo, nesse mercado, e não só nesse mercado, em todas as áreas. A gente não pode parar, tem que estar em constante evolução. Eu acredito muito nisso e agora olhando para você, eu lembrei de uma coisa que eu converso muito com o Bruno, né? Que já esteve aqui, gente. Que uma vez ele perguntou para você, e para me dar o exemplo, de que algo que para você é muito óbvio que você vai fazer, e aí você tá ali fazendo, se dedicando, e você quer transmitir isso para a pessoa e não consegue, ela não vai pegar e absorver do mesmo jeito. Só que eu entendo e vejo isso em você, claro, porque quando a pessoa ela sabe o que ela carrega, ela só quer transbordar para poder sempre estar reciclando, uma forma de reciclagem ou renovação, na verdade, não reciclagem, né? Uma renovação e um aperfeiçoamento. Eu acredito que é isso que você transmite, você sente isso, e é incrível porque isso nos traz a segurança quando a gente se encontra dentro do que a gente faz, é isso que nos dá segurança. Fala, eu sei que esse ponto de dedicação aqui, eu posso transbordar, eu vou, né? Exatamente. É a lei da multiplicação. Exatamente, eu quero falar justamente sobre isso. Perfeito. O que aconteceu em 2022, né? Então eu venho aí desde 2016 nessa jornada da harmonização, fazendo curso, vários cursos por ano. 2022 foi um ano em que eu comecei a ir para os cursos e eu comecei a me frustrar, porque em muitos deles que eu fui, eu já pensava assim, puxa, isso aqui que o professor está falando não funciona, porque eu já fiz e não deu certo. Então eu comecei a entrar numa crise, foi como... e agora? Esgotaram-se os conhecimentos, né? Eu já sei uma quantidade suficiente para talvez já não vir mais aqui sentar ouvir esse professor. Então eu comecei a entrar em crise. Falei, agora o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu sempre amei estudar, eu sempre fui rata de curso, tinha o curso tal, eu ia, sempre fui fazer. Então eu comecei a entrar em crise. E aí eu comecei a pensar comigo, será que não chegou o tempo de transbordar esse conhecimento? Porque a duras penas eu fui acumulando, né, ao longo dos anos, erros e acertos, né?
E aí eu pensei, talvez chegou um momento de eu começar a compartilhar com as pessoas. E aí eu comecei a amadurecer isso na minha mente em 2022. E aí em 2023 fiz esse filho nascer, né? Foi realmente um parto normal. E aí eu dei a minha primeira mentoria. E aí ano passado eu dei aula para alguns colegas de várias áreas dentro da harmonização facial. E esse ano eu estou voltando com mais força ainda nessa questão de transbordar. Eu vejo como realmente compartilhar conhecimento, sabe? Poxa, eu já sofri tanto para aprender algumas coisas e eu quero entregar para as pessoas algo mais pronto, para que elas não precisem errar as coisas que eu já errei, né? Então, na verdade, assim, lá no fundo eu tenho como uma missão de salvar a nossa harmonização facial. Porque quando se fala em harmonização facial, a primeira ideia que vem na nossa mente é excesso. Excesso de boca, excesso de bochecha, excesso. E não é isso. Harmonizar é você deixar em harmonia os pontos da face. Então, meio que eu tenho essa missão aí. Vamos salvar a harmonização facial dos excessos e ensinar os colegas, né, a fazer algo que fique bonito, que fique natural e que devolva ali a jovialidade, mas que a pessoa não perca ali os traços de quem ela é. Trazer como se fosse, não, é uma metanoia dentro da harmonização, né? Exatamente. Então, eu ainda estou nos passinhos, engatinhando devagarinho, mas está andando. Isso que importa, né? Isso que importa. Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas o meu objetivo está tão longe e o meu ainda está bem longe. Mas quando eu olho para trás, eu vejo já o quanto eu avancei. Perfeito. Então, vamos lá. E na hora certa vai girar a chave, vai dar fluindo. O start, vai acontecer. Maravilha, meu Deus, tem tanta coisa aqui que eu quero falar. Vamos para o caráter do ser, né? Daquilo que desperta, que traz admiração, que tem um sentido, que é o conceito da beleza onde a gente entrou, né? Também para despertar a beleza. E a neurociência da beleza. Um cérebro bonito, um rosto bonito é um sinônimo de saúde, né? O que a gente estava comentando aqui, doutora. Quero que você explique pra gente como você transmite, né? Se é que você transmite, como acontece um atendimento com uma pessoa, se você acredita que nós temos sempre um chamado dentro da nossa missão e profissão e propósito. Essa primeira abordagem, você já percebeu que muitas vezes é dentro, né, do neuro, com a beleza, trazendo todo esse conceito encaixado, você já desconstruiu vontade de clientes quando elas chegaram para você? Com certeza. Então, essa é uma das habilidades que todos os profissionais precisam desenvolver. Todos nós, gente, porque todo mundo, de uma forma ou de outra, vai lidar com pessoas, né? Seja diretamente, seja indiretamente, tudo se resume a pessoas, por pessoas e com pessoas. Então, o que a gente precisa entender? De pessoas, como elas funcionam, como elas se comportam, o que elas esperam. Então, isso é uma habilidade que eu tenho paixão em desenvolver. E praticamente todos os dias eu estou ouvindo coisas sobre gente, né? Eu amo gente. E isso é algo muito importante, principalmente na área da beleza. É você aprender a, assim, no primeiro contato, já identificar qual é a expectativa daquela pessoa, o que ela quer e se realmente aquele procedimento vai dar o resultado que ela espera. Porque é muito comum a pessoa me procurar para fazer um procedimento estético, mas ela está infeliz com a vida. Uau. E se eu fizer o melhor trabalho do universo, que você olha e fala, tá impecável, ela ainda vai voltar e vai ter uma reclamação, porque o problema não é fora, o problema está dentro. Então, muitas vezes, eu dispensei pacientes, porque eu sabia que o meu trabalho, por mais excepcional que fosse para aquela paciente, nunca ia satisfazer ela, porque o problema não era o procedimento. O problema era lá na alma, no coração, lá dentro dela. Ela estava infeliz e insatisfeita com a vida. Ela não conseguia ver beleza em nada. E ela não ia conseguir ver beleza naquilo que eu ia fazer na face dela. Então, essa é uma habilidade que todo mundo precisa desenvolver. Entender de pessoas como elas funcionam. E cada dia mais eu entendo, sabe? Cada dia
dia mais, de forma mais rápida, eu consigo identificar esses pontos e aí já falar, olha, eu acho que esse procedimento não vai resolver o que você tá realmente precisando, né? De uma maneira toda delicada, enfim, mas eu já dispensei alguns pacientes, porque eu sabia que eu ia me frustrar, o paciente ia se frustrar e eu ia me frustrar, porque eu sempre dou o meu melhor. Eu sempre quero fazer o meu melhor, eu quero deixar aquela pessoa linda, maravilhosa, e se ela tiver ruim por dentro, ela nunca vai enxergar o belo que está aqui fora. Exatamente, perfeito. E agora, ao contrário, quando você começou, vamos dar dicas aqui para profissionais, porque hoje está bem grande, né, a área, né? A gente precisa trazer todas as versões, tudo o que se passa dentro da área, por ela estar tão grande, né, em relação à estética. Exatamente. E ao cuidado. A sua primeira frustração, se você lembra dentro da área, fora o que você já disse entre o quadro de estudo, mas você, como profissional, um quadro que você tirou uma lição importante que você queria deixar. Na verdade, tudo é um aprendizado. A gente vai... cada dia que passa, eu aprendo uma coisa nova em relação ao contexto, porque é um todo, né? Todos os profissionais envolvem assim, um conjunto de coisas que influenciam no seu sucesso ou no seu fracasso. Então, todos os dias, eu aprendo algo novo. Porque esse conjunto de coisas que são necessárias para um profissional ter sucesso é um universo, porque são vários pontos e cada ponto desse tem assim, uma extensão enorme. Por exemplo, essa questão de pessoas, da satisfação das pessoas, né, de você fazer algo que, poxa vida, eu entreguei o meu melhor e a pessoa ainda assim não ficou satisfeita, eu já sofri bastante lá atrás com esse tipo de frustração. Hoje, como eu conheço mais das pessoas, eu já nem entro muitas vezes. Então, se eu identifico que a pessoa, o problema dela não é a harmonização facial, é outras coisas, eu já deixo isso bem claro. E muitas vezes a gente nem faz procedimento. Outra coisa que, por exemplo, o profissional precisa, ali para ele ter sucesso, uma das coisas muito assim, importantes é o posicionamento nas redes sociais. Eu ia citar isso também. Exatamente. Então, em 2019, se eu não me engano foi 2019, eu entendi que eu precisava mergulhar nesse universo. E é bem interessante, eu quero contar essa experiência aqui, porque... Hoje eu tenho assim, muitos seguidores no Instagram, mas quando eu comecei, eu tinha 1.500 seguidores e eu não postava quase nada, porque eu odiava gravar coisas, mostrar minha vida, tirar foto, odiava. E quem me auxiliou nessa caminhada foi o Bruno e a Paloma, e eu vou ter uma gratidão eterna pela vida deles, porque eles foram muito mais do que social media, eles foram coaches, impulsionadores, eles me auxiliaram assim de uma forma global nesse mundo do digital. Então, Josi, grava, faz story. Mas eu não gosto de mostrar a minha vida. Mas você não precisa mostrar o que você não quer, mostra só o que você quer. E foi, assim, um processo bem doloroso, né? Hoje vai tudo no piloto automático. Hoje eu adoro gravar história, eu gosto demais desse contato com as pessoas, porque virou ali uma relação de amizade, né? Eu tenho seguidores ali tão fiéis que esperam todos os dias o meu bom dia para começar o seu dia, gente. Olha só que coisa. É cada feedback que eu recebo nesse direct do Instagram que eu falo, uau, que responsabilidade. Então, a responsabilidade é muito grande quando você começa a se doar para as pessoas. Mas o profissional, ele precisa ter esse entendimento. Ele precisa se posicionar nas redes sociais, no mundo digital. Senão, ele vai ser nocauteado. Não tem como sobreviver. Então, essa é uma das áreas também. Então, são várias coisas que precisam ser desenvolvidas. A habilidade técnica. A habilidade técnica é de suma importância. Esse, na verdade, é o feijão com arroz. Esse é a sua obrigação, ter uma boa habilidade técnica para fazer o procedimento bem feito.
E as outras coisas é que vão te dar um plus, né? Como você lida com o paciente, a sua habilidade social, de lidar com as pessoas. Perfeito. Porque não adianta eu ser uma excelente profissional, mas eu não saber lidar com os meus pacientes. Um péssimo ser humano. Não funciona. Não você funciona. vai ser nivelada aqui, ó, por baixo. Não tem. As competências sociais, hoje, são o principal requisito para o sucesso do profissional. Ele precisa saber se relacionar com pessoas. Tanto com o seu paciente, com o seu cliente, com seus funcionários. Então, realmente, é uma evolução que nós precisamos ter como ser humano. Né? De entender de outros seres humanos, de nos entender. E isso é muito importante, Pamela. O autoconhecimento. Eu falo que isso também foi um divisor de águas na minha vida. Quando Perfeito. eu comecei a me conhecer e a entender como eu funcionava. Gente, isso é tão incrível. Eu ia falar exatamente sobre isso. Então, olha, como Deus alinha tudo, né? Eu ia falar assim, doutora, mas eu acredito que você ganhou muita autoridade porque você expõe tudo que você expõe e vive com coerência para transmitir isso, porque uma coisa canaliza para outra. Exatamente. Fica à vontade para falar sobre essa trajetória do autoconhecimento, que inclusive é um dos nossos temas, autoconhecimento. Exatamente. Então, eu amo falar dessa parte porque realmente foi algo assim que mudou completamente a minha vida. E isso começou a acontecer. Eu sempre fui, gente, uma pessoa murmurenta. Eu sempre olhava o lado negativo, talvez por conta da minha criação, né? Porque o meio sempre vence. Então, eu venho de uma criação um pouquinho mais complicada nesse sentido. Meu pai, ele é um senhor, uma bênção, eu amo ele, mas ele tem essa tendência a olhar mais o lado negativo das coisas. E eu cresci, né? Ouvindo e vendo esse tipo de coisa. Então, eu sempre olhava o lado negativo, sempre fui muito procrastinadora. E chegou um momento que eu não me aguentava mais. Na verdade, eu não me aguentava, eu estava chata comigo mesmo. Sabe quando você não se suporta mais? Porque a gente vai ter que se suportar até a nossa velhice, né? Exatamente. E eu não me suportava mais. E aí eu comecei uma maratona de autoconhecimento. O livro, assim, que eu li, que marcou o início dessa mudança, foi O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Gente, aquele livro, eu lia ele e falava, meu Deus, autorresponsabilidade. Eu sou responsável, única e exclusivamente, pelos resultados que eu tenho na minha vida. Quando eu comecei a ler aquilo, sobre a questão de contar a historinha, você tá acima do peso, metabolismo lento. Mentira, você tá comendo demais. Você foi ao médico? Você fez os exames? Tá com algum problema hormonal? Não. Então, você é responsável. Você deve estar comendo errado, deve estar comendo demais, não está se exercitando, você é responsável. Então, quando eu comecei a entender esse mundo, eu falei, meu Deus, o poder da autorresponsabilidade. E ali começou uma mudança. Logo depois, eu fui fazer o método CIS. Gente, aquele método CIS do Paulo Vieira foi tão transformador na minha vida. Eu fiquei uma semana, sabe quando você fica fora da casinha? Eu fiquei fora da casinha. Eu falei, uau, meu Deus, quanta coisa. E eu me fascinei por esse mundo da neurociência, da física quântica, porque explicava e fazia sentido tantas coisas com aqueles estudos científicos. Eu falei, gente, isso aqui, tá aqui, a mente funciona assim. Exato. As coisas funcionam assim, não é história da carochinha, não é invenção, não é fantasia, é ciência. Então, ali começou uma mudança absurda na minha vida, e a partir dali eu comecei a estudar, ler, ouvir aula, podcast, tudo que eu encontro sobre esse desenvolvimento, né, de pessoas e de autoconhecimento, eu fui estudando e eu fui me conhecendo. Eu fui me entendendo como que eu funciono. E aí eu consigo hoje ter um equilíbrio, né, na procrastinação. Eu sou uma pessoa procrastinadora. Então, eu sei que eu preciso, chega um momento, eu vou deixando até os 45 do segundo tempo. Mas aí eu sei que chegou aqui, agora eu tenho que sentar e resolver e fazer. Então eu fui me conhecendo e me entendendo. E aí a gente vai tendo uma vida muito mais leve, porque eu não vou ser outra pessoa. A gente não consegue mudar. Eu sou uma pessoa agitada, eu sou ansiosa, eu sou várias coisas que eu entendi que eu sou e eu não vou mudar. Mas eu consigo me equilibrar.
E aí eu consigo ter uma vida em equilíbrio mesmo. Leve. Leve, diante de tantas coisas, de ansiedade, de procrastinação, né, de compulsão, né, várias coisas. Eu acho que até eu tenho TDAH, eu acho, né? Eu vivo me autodiagnosticando. Eu falo que eu devo ter pelo menos 5, 6 transtornos. Mas é muito bom isso, porque é um papo para trazer uma importância de um assunto qual a gente está trazendo para ter respaldo para as mulheres, né? Mas mostrar também que você é um ser humano, então dá para equilibrar, dá para ser uma profissional, entender que você é uma mulher que tem os seus problemas e você aprende a lidar com eles. Você não pode usar como desculpa. Exatamente. Por isso a importância do autoconhecimento. Autoconhecimento é poder. Quando eu sei quem eu sou, ninguém vai me dizer quem eu tenho que ser. Eu sei quem eu sou. Isso é tão libertador. E aí você vai se libertando de um monte de coisas. Você se liberta da opinião dos outros. Você se liberta do peso de, por exemplo, ser uma pessoa ansiosa. Eu não vou deixar de ser ansiosa nunca. Eu não vou ser uma pessoa pacata que fica lá sentada no sofá assistindo televisão. Eu não sou assim e eu não vou ser assim nunca. Então, quando eu me conheço e eu entendo quem eu sou, aí eu sou livre, né? Eu sou livre e entro em equilíbrio e mantenho a minha vida em equilíbrio. Então, assim, um conselho, se eu pudesse dar um conselho, vá se conhecer, vá se entender quem você é, como você funciona, do que você gosta, do que você não gosta, e comece a se respeitar mais. Porque se a gente não sabe quem a gente vai ficar à mercê dos outros. À mercê dos outros. A pessoa falou que eu sou isso, será que eu sou isso? Aquilo, será que eu sou aquilo? Porque nunca vai existir consenso. Cada pessoa tem uma cabeça, cada pessoa pensa de uma forma. Então, é muito libertador quando a gente se conhece, né, e a gente entende quem a gente é. E aí você começa a equilibrar na vida. Então, ali começou o meu desenvolvimento. Isso sim eu chamo de evolução, né? As pessoas falam tanto que a gente tem que evoluir, e para algumas pessoas evolução é ficar voltando para essa terra reencarnando. Eu falo que evolução é quando você se conhece e você cada dia mais passa a viver um equilíbrio por conta de que você se conheceu e você sabe quem você é. Então, realmente, para mim, isso é a verdadeira evolução do ser humano, né? Ser melhor a cada dia. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Perfeito, porque daí através disso você sabe como lidar com as pessoas, o que fazer. Eu sempre digo, cara, quando a gente descobre, eu tava falando isso hoje pra uma pessoa, né? Ela chegou pra mim e falou assim: eu entendi, né? Eu acho muito incrível a humanidade do ser no autoconhecimento. Eu entendi que não dá para chegar em Deus sem Jesus Cristo. E aí eu entendi que eu preciso trabalhar muito o meu amor próprio. Cara, isso foi a coisa mais linda que eu vi hoje dele, sabe? Porque eu falei, mas é exatamente isso, sabe? Porque daí a verdade vai te libertar e você vai entender qual é o caminho. Vai acontecer muitas renúncias, mas que são libertações que Deus está tirando porque não condiz com a pessoa que Ele quer que você seja. Exatamente. Para viver, para prosperar, são coisas que ficam te amarrando, te travando. Chegou num ponto, doutora, já que a gente entrou nesse termo, mas que eu quero falar um pouquinho também sobre os homens. Já vamos aproveitar aqui. Sim. Você percebeu um ponto da sua vida de ficar estagnada em relação a estar presa por não se autoconhecer? Em relação à profissão, ou relacionamento, ou finanças? É importante, porque a gente começa assim, dar prioridade. Eu digo pela minha falecida mãe, né? Começou a dar prioridade para filhos, pro trabalho, pro marido, para isso. E se perdeu, fechou os olhos para ela, sabe? Então, teve um ponto assim que você falou, eu preciso. Eu tô no meu limite, eu tenho que me conhecer, porque daqui vai ser ladeira abaixo. Exatamente. Então, foi justamente nesse momento em que eu comecei, porque eu já não me aguentava mais, porque eu era uma pessoa pessimista, negativa, que se uma pessoa me falasse, eu tô pensando em fazer um projeto assim, 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 eu já jogava areia, eu realmente... Até nas pessoas. Nas pessoas. Quando o Alex, meu esposo, vinha com... Né, ele é mais sonhador, eu sou mais pé no chão, e às vezes ele me falava de alguma coisa, eu falava, ai meu Deus, mas de onde você tirou essa ideia, sabe? Que ideia maluca. Hoje, por mais que eu ache qualquer ideia maluca que alguém me fale, não vai sair da minha boca. Eu fico quietinha. Ou
essa pessoa compartilha comigo e eu incentivo ela, ou eu vou ficar quietinha e não vou jogar areia. Então, isso foi algo que eu tive que trabalhar dentro de mim. Justamente porque chegou um momento que eu não me aguentava mais. Eu não conseguia mais conviver comigo. Porque eu era murmurenta, eu era pessimista. E eu entrei para esse caminho do autoconhecimento e eu fui mudando tanto que hoje eu não consigo ter ninguém por perto que seja negativa, pessimista e murmurenta. Uau. Eu sempre falo, ninguém merece conviver com gente assim. Porque um dia eu não conseguia conviver comigo mesma. Imagine quem estava perto, né? Então, ninguém merece. E eu quero mandar um recado para você aí, mulher, homem, que tem esse péssimo hábito de murmurar, de reclamar, de ser pessimista, de só olhar o lado negativo das coisas. Mude, porque ninguém é obrigado a conviver com gente assim por perto. Porque você pode estar no maior alto astral. Quando você chega perto de alguém assim, o seu astral vai, lá embaixo. Aquela frequência negativa, aquela energia negativa te contamina. Não adianta dizer que não, porque contamina. Da mesma forma Exatamente. que o positivismo e o alto astral são contagiantes, né? Eles contagiam quem está ao redor. O negativismo e o pessimismo também. E ninguém quer viver, a vida já é tão difícil, né? Quem que quer conviver com gente que só sabe reclamar de tudo? Então, um conselho para você, vai se conhecer, vai fazer uma terapia, vai estudar, vai fazer qualquer coisa, mas comece a mudar isso, porque você vai acabar sozinho ali no seu mundo de murmuração e de pessimismo. Impactando em todas as áreas da vida para ficar sozinho, né? Com certeza. Filho não aguenta, marido, esposa. Gente, ninguém é obrigado, não. Ninguém é obrigado. E aí, no final, você vai acabar ficando sozinha ali e depois, muitas vezes, se arrependendo. Poxa, por que eu não enxerguei isso antes? Por que eu não melhorei? A vida já é difícil, gente. Para que a gente vai dificultar ainda mais? Não, todo dia de manhã, por mais problemas, dificuldades, boletos que eu tenho para pagar, eu escolho me levantar pela manhã e falar, vamos lá. Vamos fazer um exercício físico que já vai dar aquela animada e vamos vencer, mesmo com as dificuldades. Vamos ser felizes agora. Porque se a gente for esperar o momento de não ter problemas, de não ter dificuldades para ser feliz, você vai para o caixão e não vai ser feliz. Exato. Porque a felicidade é uma decisão. Eu escolho ser feliz independente das circunstâncias. Pode estar tudo despencando aqui. Mas eu escolhi olhar o lado bom, né? Enquanto a gente tem saúde, enquanto a gente levanta e respira. Só o fato de você acordar pela manhã e poder respirar e poder levantar já é o suficiente para você ser feliz. Porque Deus te deu mais um dia, mais uma oportunidade. E a gente precisa aprender isso e ter gratidão. Outra coisa interessantíssima que eu queria falar aqui é sobre a gratidão. Quando a gente entende o poder que a gratidão tem na nossa vida e nas pessoas ao redor, tudo muda. Então, gratidão por levantar, por ter uma cama para dormir, por ter uma casa, por ter tantas coisas que a gente tem. Então, a gente precisa aprender a ser grato hoje. Muitas pessoas esperam para ter gratidão ou para ser feliz quando conquistar alguma coisa, quando entrar num relacionamento, quando se casar, quando tiver filho, e a pessoa só vai projetando aquilo para frente. E ela conquista, e aí ela coloca mais uma meta. E ela nunca chega nessa realização porque ela só projeta para frente. Isso. Seja feliz agora. Não está aproveitando muito daquilo que ela está vivendo no momento. É resposta de uma oração, só que ela está com a visão tão ansiosa em conquistar nos bens materiais que não está desfrutando do agora. Essa questão de gratidão é muito importante, doutora, porque quando a gente se conecta com Deus, entende o que eu estava falando para você? Eu falei, nossa, o amor de Deus me constrange. Hoje eu parei para analisar, até mandei mensagem para uma pessoa, nós estávamos debatendo esse tema, e eu falei, olha, eu fico tão constrangida com o amor de Deus, só que eu parei para analisar, que a gente estava comentando sobre um assunto específico, que Deus está cuidando de um projeto, né? E eu falei, é chegar a um ponto de você entender que a gratidão, que são as coisas que não se compra. E aí você vai entender como viver, como fluir, porque é uma coisa tão especial e maravilhosa que a gente trata como coisas ordinárias da vida. Que muitas vezes, voltando aqui, encaixando com o seu trabalho, é coisas que a gente consegue respirar de uma forma melhor, consegue mastigar de uma forma melhor. Você que trabalha na área da odonto também, sabe o quanto isso
custa para uma pessoa não ter uma qualidade de vida não só estética, mas na funcionalidade do seu corpo. Sim. E aí acarreta dentro. Gratidão é muito importante. É de dentro para fora. E aí a gente impacta, né? Gerando os nossos frutos, né? Através da forma como a gente vive. Então a gente precisa aprender a ter essa gratidão todos os dias. Eu ainda não tenho o que eu quero, ok, mas seja grato por aquilo que você já tem. Senão a gente só fica projetando no futuro e acaba não vivendo. E aí você vai chegar lá e vai envelhecer e vai morrer e nunca se satisfez, porque só ficava com um alvo lá na frente. Então é a beleza de você aprender a ser feliz hoje. É muito. E ser grato. E ser satisfeito não quer dizer que você não possa querer mais, você deve querer mais, mas você precisa ter o contentamento daquilo que você tem hoje, desfrutar o que você tem hoje, né? Porque a vida é agora. A gente não sabe se amanhã vai estar aqui, né? O passado não tem como mudar, o futuro é incerto. Então a vida é agora. Isso é algo assim que eu carrego assim, mas com muita profundidade. A vida é agora. Eu tenho que fazer agora. É óbvio que eu preciso projetar para o futuro, eu preciso aprender com o passado, mas viver é agora. Por isso que chama presente, né? Exato. É o presente de Deus para as nossas vidas, é o agora. Esse momento aqui nunca mais vai voltar, né? Amanhã ele já vai fazer parte do passado. Exato. Então eu preciso viver. Isso é algo muito interessante. Olha só, deixa eu contar uma experiência. Em 2022, eu fui pela segunda vez para Israel. E eu fui pela segunda vez no Mar Morto. É um lugar único no planeta. E é assim, de uma beleza indescritível. Uau. E aí eu tava muito com essa coisa de eu preciso viver agora. Porque às vezes a gente não parece que não vive o suficiente ali do agora. E depois quando você vai olhar as fotos, né? Podia ter aproveitado mais. E eu me lembro de estar lá com algumas pessoas da caravana, e eu falava, gente, vamos focar aqui agora, vamos registrar isso com o máximo de clareza na nossa mente, esse momento que era o nascer do sol. Então a gente acordou muito cedo, e algumas pessoas, eu e mais, não lembro quantas, 3, 4 pessoas, nós fomos lá dentro do mar, a gente conseguia entrar assim por uma... como se fosse uma barreira de sal. A gente andava e a gente ia até um tantão lá dentro para ver o sol nascer. E aí eu ficava assim, ó, fazendo um esforço com a minha mente para registrar aquilo assim de uma forma intensa, com detalhes, porque era um momento único. Então a gente precisa tentar, sabe, fazer esse registro máximo da nossa mente, daquela memória gostosa ali no momento. Então, porque senão a gente depois fica, né, ou só com a lembrança, ou só com uma foto ou um vídeo. Exatamente. Então é viver o agora, é viver o momento, é você sentar com seu filho lá para fazer algo, para assistir TV, viva aquele momento ali, sabe? Esteja presente ali. Isso é uma forma de gratidão, porque daí a gente retorna naquilo que falamos, que é a resposta do que a gente vive hoje, é a resposta de uma oração. Então, quando eu entendo isso, eu tenho gratidão, eu tenho esse anseio que você diz pelo viver, mas através de um desfrute. Desfrutar dessa minha resposta de oração. E antes a gente conclui aqui, que flui, gente, meu Deus do céu. Antes de você deixar o seu carinho para nós aqui no nosso tempo de qualidade, já atendeu casos de homem também com problema de autoestima? Com certeza. E isso é algo bem interessante. Porque os homens, eles não sabem o poder que existe em você melhorar alguns traços do seu rosto para todas as áreas da vida. Então, por exemplo, quando você deixa um homem com traços mais marcados, com um queixo marcado, uma mandíbula marcada, essa imagem dele vai passar algo de masculinidade, de empoderamento. Isso tem uma influência para a vida sentimental, ou seja, para a pessoa que ele vai conquistar, mas tem uma influência muito forte para o mundo dos negócios. Ele passa mais segurança, ele passa mais virilidade, mais confiança. Olha só que interessante, no mundo animal, quem é o rei, o leão alfa, né? O macho alfa de uma manada? Sim. É o leão que tem a juba mais escura. Por quê? Porque ele tem mais testosterona. E ele vai ser o melhor reprodutor
para aquelas ninhadas que virão das fêmeas. Da mesma forma, instintivamente, primitivamente, para a gente também funciona assim. O homem, quando ele tem os traços mais marcados, ele dá essa sensação de ser mais viril, que tem mais testosterona e que vai ser melhor sucedido nos relacionamentos, no trabalho, ele vai ser mais competente. Então, é algo bem primitivo que existe dentro da gente. A gente que é mulher sabe, se você olhar um homem com os traços marcados, ele é muito mais bonito e muito mais atraente do que um homem que não tem queixo, que não tem mandíbula, que tem aqueles traços em desacordo, não é? Quando você Exatamente. olha uma imagem, você vai ser... aquele cara passa mais segurança, passa mais virilidade, ele vai ser um melhor provedor, ele vai ser um melhor... Ele vai ter mais autoconfiança também. Tudo. E eu gosto que você expõe isso, porque a gente não gosta de tratar a hipocrisia aqui, tá? Porque as pessoas elas pegam isso, agarram como desculpinhas pra não se melhorar, não se cuidar, né? Exatamente. Não avançar, também não saber se posicionar, porque muitas vezes aquilo que eu carrego, se eu não sei externar, porque nós temos dons espirituais, temos sentimentos, temos que saber externar, mas nós lidamos com pessoas visuais. Exatamente, exatamente. Né? Imagina se nós estivéssemos aqui de qualquer jeito. Exatamente. Por quê? Porque Deus olha para o coração, mas o homem olha para a aparência. Não adianta a gente querer ser hipócrita. O homem olha para a aparência. Deus vai olhar para o nosso coração, mas o homem vai olhar para a nossa aparência. Então, hoje em dia, os homens se cuidam? É óbvio. Gente, faz um botox, melhora essa testa, melhora essas ruguinhas, sabe? Então, pelo menos o básico, os homens... mas isso é coisa... Não, isso é coisa de gente que se gosta, que se ama e que quer se cuidar. Aí quer cobrar das mulheres. Exatamente. Por Deus. Exatamente. Então tem para todo mundo. Dá para ficar assim, todo mundo legal, todo mundo melhorando a autoconfiança, melhorando aí a sua relação com o espelho. Um Vale a apoiando pena. o outro também, Um apoiando né, o outro. doutora? Exatamente. Isso é algo que muitas vezes eu vejo no consultório. A mulher faz um monte de coisa, se cuida, tá lá inteirona. E o homem chega lá, parece que saiu da boca da vaca, de tão amassado que tá. Não dá, gente. Vamos fazer pelo menos Vamos se cuidar, vamos se homens. cuidar. Isso aí, aquela barriguinha. Melhor alimentação, vai fazer academia, vai fazer exercício. A sua vida, a sua qualidade de vida vai melhorar em todos os aspectos. Com certeza. A gente não tá falando só pela vaidade, mas é pelo autocuidado, pelo amor próprio. Pela Doutora, saúde. obrigada por esse tempo maravilhoso. Deixa aqui o seu recado do seu coração com essa alegria maravilhosa, com essas nossas risadas. Gente, eu amo a nossa risada, é sério. É bom demais. O povo fala da minha risada, eu falo, cara, é que você não viu da doutora Chose, é Oh, muito meu Deus. gostosa. Mas é tão bom, né? Ai. Dar risada é coisa boa nessa transmitir vida. isso, né? Exatamente. Deixa o seu recado aí com muito amor pra gente. Então, meu recado é para você se amar, para você se cuidar, para você se conhecer, né? Para você se melhorar dentro daquilo que você pode. Melhore sua alimentação, vai fazer uma academia. E agora eu vou fazer um botoxinho para melhorar aqui essa ruguinha da testa. Gente, todo mundo é só priorizar, né? Eu não posso fazer um monte de coisa. Ok, mas uma coisinha você pode fazer, é só priorizar. Então vai melhorar, vai se cuidar, vai se amar. Para de, muitas vezes, só cuidar dos outros e esquecer de você. Primeiro, a gente precisa se amar e se cuidar, para depois amar e cuidar do próximo. Então isso é algo assim que a gente precisa ter muito em mente. Primeiro, eu preciso estar feliz para depois fazer feliz, né? Ninguém feliz consegue fazer o outro feliz. Então meu recado é esse, para você se amar, se cuidar, se conhecer, né? Sorrir mais e viver essa vida aí que Deus nos dá todos os dias, né? Perfeito, doutora, muito obrigada por esse Obrigada. tempo leve, maravilhoso, de Gratidão. transbordar tanta verdade aqui sobre sua profissão, sobre a sua vida. Logo a gente alinha mais enquanto você e o nosso querido doutor Alex também. A gente Amém? vem sim. Obrigada, querida. Obrigada, gratidão. Esse foi mais um Tempo de Qualidade Cast, pessoal. Um grande beijo.